Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala Segura. Eu sou Adriana Ferreira e aqui do meu lado hoje, Gi Calef. E aí, Gi, tudo certo? Tudo bem, Dri, tudo ótimo, animadíssima. Gente, não é à toa que a Gi tá animada. O tema hoje é qual, Gi? Saúde mental. Tá explicado, né? Um tema super relevante, a Gi também é especialista nisso, mas antes da gente apresentar a nossa convidada especial de hoje, que sabe falar super sobre esse tema, a gente quer fazer menção ao nosso patrocinador oficial, a Metz. A Metz trabalha com soluções e desenvolvimento de soluções e estratégias em segurança, saúde e meio ambiente. Então, lá no portfólio da Metz você encontra treinamentos personalizados, treinamentos in company. A Metz também trabalha a parte de planejamento estratégico, que permeia todas as etapas ali dentro de segurança, saúde e meio ambiente. Então, eu convido a todos vocês para que entrem no site, acessem o portfólio da Metz e ali tenham a visão completa de todos os serviços que são oferecidos. Com certeza, você tem aí alguma necessidade que a Metz vai te ajudar a endereçar. Beleza? Bom, sem mais delongas, vamos apresentar a nossa convidada de hoje. Estamos aqui com a Patrícia Barros. Paty, seja muito bem-vinda. Obrigada, pessoal. Eu que estou muito feliz de estar aqui no convite. Foi muito agradável conhecer vocês. Muito bom. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada por aceitar nosso convite. E a gente tem uma pergunta que geralmente a gente começa com ela aqui, Paty. Então, ao invés da gente apresentar, a gente pergunta: quem é você nesse mundão? Conta um pouco pra gente. Quem sou eu nesse mundão, né? Sou a Patrícia, sou médica do trabalho. Sou mãe do Pedro Barros, de 19 anos. Sou esposa do Robson, sou casada. Sou filha da Beth e do Sidney. Sou a mais velha, meu irmão Marco Aurélio. E sou aquela pessoa curiosa na vida. Acho que a curiosidade me fez chegar onde eu cheguei. E sou uma pessoa que acredita nas pessoas. Então, acho que essa sou eu. E esse sotaque carioca aí? É verdade. Esqueceu uma partezinha importante. Tô aqui nas terras paulistas, mas eu sou do Rio. Muito Carioca bom. da gema, como dizem. Né, como biscoito, não como bolacha. Não se discute isso. Não se discute. Muito bom. Bom te conhecer um pouco Obrigada. mais e que bom que agora nossos telespectadores aí também podem te conhecer um pouquinho mais, Paty. Vamos para esse bate-papo então. Vamos lá, Gi. Vamos começar? A gente começou a falar aqui que vai falar de saúde mental. A gente vai fazer um recorte de saúde mental olhando para o contexto organizacional, né? Então, Paty, para a gente começar essa discussão, essa prosa, que eu estou bastante animada, traz para a gente um pouquinho de contexto de saúde mental no Brasil, o cenário, onde a gente está avançando, o que tem de bom nessa jornada e o que tem de desafiador ainda para a gente contar em relação à saúde mental no Brasil. Acho que a gente tem que fazer um contexto que, dentro do olhar da saúde ocupacional, ela não começou esse tema de 2020 para cá. Né? Porque eu acho que é tão batido isso, e eu gosto muito de falar isso, porque muito antes a classe da saúde ocupacional, a classe médica do trabalho, já começava a entender que você tinha um avanço do afastamento por saúde mental. E, na verdade, assim, um olhar muito meu, ninguém sabia o que fazer. Era uma coisa nova, a interface com o psiquiatra era muito complexo, era muito distante de você. Você falava muito mais com ortopedista, com outras, né, especialidades. Mas o INSS já vinha apontando um crescimento, a OMS já vinha apontando um crescimento. A gente teve a primeira organização da saúde ocupacional num fórum, num seminário em 2016. E eu me lembro que foram 2 dias, eu saí de lá, assim, até hoje eu sempre falo isso, porque eu saí impactada, porque todo mundo, né, quem estava na mesa discutindo, trazendo casos, quem estava assistindo, saiu com isso. A gente tem um problema muito grande na mão, e como vai ser isso daqui a uns anos? A OMS já dizia que a perspectiva de depressão em 2030 seria epidêmica. Ela já Para os dados alarmantes que nós estamos vendo aqui agora. Exatamente, entendeu? Então, não é agora, não foi, acho que 2020, com a pandemia, a gente tem um holofote no tema. É um pouco, eu vejo um pouco assim, agora não adianta vocês fingirem que isso não existe. Agora a gente tem que olhar e, naturalmente, todo o estresse, toda a situação que foi vivida, aumentaram os casos e também trouxe luz no assunto. Eu acho que também proporcionou, né, o lado bom a você trazer isso como uma pauta na mesa e proporcionar às pessoas a dizerem que precisavam de ajuda. Desmistificar um pouco o início dessa desmistificação, porque senão, gente, tem alguma coisa acontecendo comigo, né? E os dados não continuam muito, não tão bons, tá? Eu fui pegar os dados para a gente trazer aqui para conversar com vocês, do INSS de 2024, ele já tem um crescimento de 68% de afastamento por causa de saúde mental.
Então, a gente tem isso em termos de dinheiro é muito grande, né? A gente tá falando de tri até, né? Do mundo, Dependendo, globalmente do mundo, falando, a gente chega em casa de 1 trilhão, se não me engano, trilhão, a conta. Exatamente. Você continua tendo a depressão e a ansiedade como os carros-chefes, né? Quando você, isso eu tô falando de estatística, né? Não é a qualidade de afastamento, de como foi feito esse diagnóstico, né? Mas é isso que a gente tem. A OMS vai no mesmo patamar. A gente está adoecido, a sociedade está doente, ela já vem falando isso há muito tempo, né? Eu trouxe uma que eu peguei da OMS que eu achei legal a gente trazer, em que ela fala que ela considera a saúde mental um estado de bem-estar, onde o indivíduo consegue realizar suas capacidades, lidar com o estresse da vida, trabalhar de forma produtiva e contribuir para a comunidade. Porque eu acho que as pessoas falam muito assim, a saúde mental porque está deprimido. Não, é como é que você se relaciona muito além, né? nos principais nichos da sua vida. Sua comunidade, seu trabalho, sua família. O trabalho também está nesse contexto de vida desse indivíduo. Né? Então, a gente considera, eu concordo muito, né? Óbvio, né? Vou discordar, não, até posso discordar, porque discordar faz parte, sim, né? Sim. Mas assim, eu vejo que é muito isso, né? E a prevalência é isso, é de bilhão que a OMS fala, o mundo está muito doente. Infelizmente, o Brasil está lá em cima no ranking, né? O Brasil é o país que mais tem casos de depressão, de ansiedade. É o maior. Inclusive, uma época, a OMS chegou a fazer uma nota dizendo que era um país ansioso, né? Então, a gente tem que ter um olhar, né, entender como é que a gente está nesse contexto, né? Então, em termos de dados, é isso. O cenário não é promissor, né? Mas é um cenário que a gente tem que entender que a gente tem um problema. E você vê alguma coisa com otimismo nesse cenário? A gente está vendo um lado, vamos dizer aqui, mais o buraco da coisa, né? Você tem visto algum avanço, Paty? Eu sou uma pessoa otimista. É a sua perspectiva mesmo. Eu sou uma pessoa otimista, porque eu acho que quando você começa a botar isso como tema, eu posso chegar, por exemplo, um diretor e dizer o seguinte, olha, a gente tem um problema, assim, a gente tem tantos colaboradores com diagnóstico de depressão, ansiedade, a gente tem que falar sobre manejo de estresse. Antes, para você chegar nisso, você tinha que ter dar mais volta para tocar no assunto, entendeu? Hoje você pode chegar para um colaborador, ou mesmo no atendimento clínico, e você pode abordar. Você tá sentindo isso? Você está vendo assim? Você não acha que você tem que ter um acompanhamento com um psicólogo? Você não acha que você tem que ter uma consulta com um psiquiatra, um especialista? A gente consegue ter mais fala. E eu acho que isso é muito bom, porque aí a gente começa um processo de educação, de conscientização, que é fundamental para a gente falar, né? Para tudo, né? Uma coisa que eu gosto muito de falar para o colaborador, para o paciente, enfim, é assim, quando você tem hipertensão, você não toma remédio? Se você tem um problema da saúde mental, você tem que tomar remédio para ficar bem. Então, para tratar sua ansiedade. Só que, nesse caso, ainda tem mais instrumentos, né? Você vai ter psicólogo, você vai ter outras ações, atividade física, tudo aquilo que a gente tem de qualidade de vida que ajuda, né? Assim como você faz com as outras doenças. Então, por que com essa você não quer tomar? Né? E as pessoas falam mesmo. E o interessante é que às vezes a pessoa deixa chegar no corpo, né? Porque na verdade somos somáticos. Nós tem estatísticas sobre isso, de que por causa da doença mental, né? Da falta do tratamento, você agrava doenças físicas. Isso aí é certo. Você vai infartar. Grande parte das nossas doenças, inclusive, são causadas por fatores estressores que nós somos predadores, né? Que levam ao descuido da saúde, enfim. Sim. E a doença mental, o adoecimento, faz com que você abandone o autocuidado. Então, muitas vezes você está tomando medicação, você está até tratando sua hipertensão, sua diabetes, o que for, e você vai se abandonando. A perda da vontade é um dos sintomas, né? E outra coisa que eu acho bacana é que a discussão à mesa, né, e é por isso que eu acho que é uma luz, faz com que você fale o seguinte, você não tem que tratar a tristeza existe, ela é boa, o estresse é bom, ter frio na barriga é bom, luto é importante. Você não vai tomar remédio por causa disso. Tem que passar por isso, né? Porque a doença, isso aí é outro isso é uma outro discussão lado, bem boa, né? Porque a psiquiatria, ela segue o roteiro. A medicina tem isso, né? Como é que você faz diagnóstico? Costumo brincar que é você pegar um quebra-cabeça e ir juntando. Então, é um sinal, um sintoma, é um exame complementar, né? Que o nome já diz, é complementar, né? A gente tem que examinar, tem que botar a mão, fazer, né? Tudo isso. E na psiquiatria também tem todo um roteiro em que ele vai juntando, só que ele vai ter que olhar complexo, o ambiente, né? Multifatorial. Porque ele tem que olhar o contexto social daquele indivíduo, como é que ele se relaciona, como é que tá. Eu piorei a minha depressão. Aí você vai perguntar, mas piorou, o que aconteceu? Você, sei lá, é um estudante.
eu estou à véspera de fazer o concurso. Natural que você fica para que eu vou aumentar a medicação? Então, esse é o contexto de um bom diagnóstico, de fazer o tratamento. Então, a gente tem que trazer isso à tona para o indivíduo chegar e não querer se medicalizar, porque você vai encontrar a profissional que você quer, né? Tem os que querem e os que não querem de jeito nenhum. E tem os que não querem de jeito nenhum. Então, tem que trazer, assim, a tristeza faz parte, mas existe um momento, existem sinais e sintomas em que isso você precisa de um tratamento, precisa tomar remédio. E também a informação de que tem prazo. Antibiótico com 7, 10, 14 dias, eu costumo brincar que isso não é uma mandala, assim, não é tem um motivo de você tomar tantos dias aquela medicação. Também tem 6 meses, 3 meses, existe uma chance de retirada de medicação, de diminuição, porque o grande problema da gente ter tanto afastamento e você ter tanto problema do absenteísmo é a adesão do tratamento. O que acontece com a droga? Você tem uma melhora. Geralmente, em 3 semanas, 4, você já começa a ter... Estabilizado, tô bem, tô estabilizado. Só que você não está tratado. Você precisa de 3, 4, 6 meses daquele remédio, daquela dosagem. Você tem que voltar no médico, para ver a carinha dele. Não é para ajuste de droga, né? Desculpa, fala. Não, imagina, somar com um acompanhamento terapêutico, né, sempre, Paty? Porque as pessoas também entendem, às vezes, que só a medicação vai dar conta, não né? dá conta, não dá conta. E aí tem o tratamento. Aí o que acontece? Quando você começa a estabilizar, ele abandona. E aí ele vai ter a queda. E aí você volta no início. Então você tem um ciclo vicioso de retorno lá no início e você não consegue. E aí o que acontece? Quando chega no INSS, o olhar é de perícia. Ele vai seguir o protocolo. Então ele vê, você está tantos meses com a mesma medicação, a mesma dosagem. Aí começa todos os vieses que a gente tem e essa pessoa começa a não se adequar àquele retorno ao trabalho. Muito interessante falar sobre isso, porque muita gente deve estar se afastando e desistindo, inclusive, do tratamento. E a gente vai entrar aqui na discussão de estigma, de muitas coisas, né? A conscientização é para que a gente conscientize as empresas e as pessoas também que estão nos assistindo. E tem outra que eu acho que é importante a gente falar aqui, que trabalhar é saudável, trabalhar é terapêutico, trabalhar salva. Então, quando eu recebo essa pessoa... a tendência de querer que ela volte a ficar afastada, a gente tem que acabar com isso. Eu tenho que esgotar as possibilidades de readequar aquela pessoa ao ambiente de trabalho. Eu tenho que, a medicina do trabalho tem que sentar com o gestor da área, com quem seja, e ver as possibilidades de readequação. As possibilidades dessa pessoa ir voltando gradativamente para a sua atividade. Porque aquilo faz parte da terapia dela. Ela precisa voltar à sua rotina social. Propósito, conexão social, né? Propósito, utilidade, enfim, tudo isso. E é interessante, Paty, porque você trouxe muito nessa tua fala a questão do ambiente, o momento que a pessoa está passando, o ambiente, e até nessa tua fala agora final, você traz o quanto que o gestor e o ambiente é importante. Como que funciona, assim, a visão de o que é um colaborador que está adoecido e o quanto que a gente, às vezes, tem um ambiente que está adoecido e que não fica compatível, porque se você trata o indivíduo, que é um tratamento que precisa ser levado muito a sério, né? Vai entrar, às vezes, com medicação para tratar uma questão, a terapia para tratar outra, você está resgatando este colaborador e você tenta integrar ele novamente, porque o trabalho traz todo esse benefício, só que o ambiente também é adoecido. Como é que... Pois é, né? Essa equação é uma equação complexa, porque a gente faz ficar complexo, né? Eu penso muito isso. Acho que a gente ainda tem organizações, né? E aí não importa o tamanho dela. Posso estar falando da padaria, posso estar falando de uma grande organização. A gente trabalha muito em silos, separadinho. A gente não senta, né? Então o problema é da medicina do trabalho, o problema é da segurança, o problema é do RH. O problema é de todo mundo, né? Porque no final do dia, essa empresa quer dar lucro. No final do dia, todo mundo quer performar, não é verdade? Então, para isso, eu preciso de alguém produtivo. Se eu preciso de alguém produtivo, eu preciso de alguém saudável. E aí tem um conceito equivocado de saudável. A saúde não é você estar no estado perfeito. É você estar numa onda, assim, que você vai oscilando. E isso é estar saudável. Um dia você está de mau humor, um dia você não vai estar tão produtivo, um dia você dormiu mal, sei lá. Isso faz parte. Então, como é que a gente divide isso, né? Eu acho que, primeiro, o papel da saúde ocupacional é importante no sentido que ele olha esse indivíduo e o contexto, se está doente, se não está doente. O diagnóstico, que é uma coisa muito concreta e a gente consegue permear isso. É papel da saúde ocupacional, através da parceria com a segurança do trabalho, entender esse ambiente. Como é essa organização de trabalho?
como é o processo de trabalho, como são as relações de trabalho. Aí esses dois elementos, né, essas duas figuras, vão estar junto, por exemplo, do capital humano, do RH, seja lá o nome que esteja. O que você está mapeando com isso? Quais são os seus treinos? Como é que você prepara o seu líder? Então, não tem uma fórmula de bolo, assim, sabe? Você faz assim, assado, aí você tem uma pessoa saudável. Eu, como médico de trabalho, eu tenho que entender se aquele paciente ele é doente mesmo. Por exemplo, tem doenças mentais que são sempre de disposições genéticas. Aí que entra a história do tal nexo causal, eu tenho que entender. Agora, como é que está a minha organização? Como é que a segurança vê? A segurança, eu costumo brincar que são os olhos e as pernas e os braços, que eles são muito mais numéricos do que a gente. O que vocês percebem no dia a dia? A escuta dentro do consultório da saúde ocupacional. O colaborador fala, me vai contando a história. Aí você tem que sentar com a RH, a gente está ouvindo assim, ouvindo assado. Como é que está a meta? Eu costumo dizer muito para as equipes, né? A gente tem que estar na sala de negócio, as reuniões, saber qual é a meta. Porque às vezes você olha aquela meta ali, você vai aumentar o absenteísmo. Porque tem quantos headcounts? Como é que é a organização? Mudou a esteira de produção? Você fez alguma mudança? Olha, um olhar diferente de medicina do trabalho ouvir isso, né? De antecipação, de né? antecipação, Pra de mim, atuar junto, né? Para mim foi aquilo que eu aprendi na pós-graduação quando eu fiz. Porque senão você não conecta aquilo, você fica muito apartado. Alienado até da fica realidade. totalmente alienado. Aí você vai chegar, quando é cobrado, vai dizer o quê? Não vou conseguir mudar o absenteísmo, não vou conseguir. Não vai, porque ele não consegue entender o contexto. Quanto dá de dinheiro para isso, né? Quando você fala a mesma linguagem dos gestores, vão te ouvir. Então, assim, não dá para descolar essas duas coisas para dizer que facilmente eu identifico uma e a outra. O paciente é mais fácil, o colaborador é mais fácil porque ele está mais na minha mão, é mais a minha expertise. Mas eu tenho a obrigação de sentar com todos os outros elementos e entender essa organização de trabalho. E dizer o seguinte, olha, enquanto a gente tiver essa organização, enquanto a gente tiver essa fala, enquanto a gente não tiver um ambiente seguro, né, a segurança psicológica é fundamental dentro do ambiente de trabalho, enquanto eu não preparar esse gestor, porque eu até falei com você, né, a gente promove, né, ou enfim, contrata, porque é muito bom tecnicamente, mas ninguém conta para esse gestor que ele vai ter que fazer gestão de gente. E gestão de gente não é fácil. Né? Você faz um processo lindo, desenho, fluxo maravilhoso, e você não consegue convencer, engajar as pessoas a fazerem fluxo. Aí dá tudo errado, não produz, por que será? Esse gestor é ruim, vou mandar ele embora. Mas a gente não deu nenhum subsídio para ele, não deu feedback, não tem construção. Não preparou, não deu tempo. Não tem retorno, não tem nada. Mas é só em grandes empresas? Não, isso é possível fazer em qualquer ambiente de trabalho. Né? Tudo é combinado, não sai caro. Então, tentando responder a sua pergunta, que eu acho que ela é complexa, a gente não tem uma fórmula, a gente tem que permear, alguém tem que romper essa bolha desses silos, alguém tem que dizer que está acontecendo alguma coisa e a gente precisa olhar esse ambiente. E também entender o nosso limite, né? Eu costumo brincar que às vezes a gente tem que lidar muito bem com as nossas frustrações, a gente leva tudo e a empresa vai chegar e vai dizer, não vou fazer, não vou caminhar. Aí você tem que fazer suas escolhas, inclusive, de eu acho também que tem o ponto de a gente incentivar também, na ponta final aqui dessa pirâmide, o próprio encorajar o colaborador, quando a gente olha essa matriz, né, de saúde, inclusive você falar em cima sobre mapear os processos, redesenhar a jornada, mas encorajar o colaborador para cuidar da própria saúde, porque também tem o que é organizacional e tem o que é do indivíduo. Tem. E não dá para jogar tudo na conta da empresa. Não estou aqui dizendo, gente, que empresas não têm responsabilidade sobre a saúde do indivíduo, mas estou dizendo que é uma via de mão dupla. Exatamente. E a saúde ocupacional tem como seu escopo, inclusive está escrito na NR 7, de que ela tem que ser a promotora de saúde. É promoção de saúde. É prevenção e promoção. Então, aí ela vai escolher os temas. Sabe aquela CIPAT? A gente só pensa na CIPAT, mas a gente tem várias oportunidades o ano todo de fazer promoção de saúde. Mais do que isso, eu tenho que olhar os meus indicadores. Meu absenteísmo vai muito em quê? Vai nisso. Então, eu vou falar sobre isso. O que os nossos números nos contam, né? Exatamente. A medicina do trabalho tem que sentar na mesa do plano de saúde. Como é que está sendo a doença dos meus colaboradores lá fora? Como é que está sendo isso? Então, a gente vai trazer ações, linhas de cuidado para a gente poder cuidar dele. Então, exatamente, eu tenho que promover o autocuidado, falar sobre manejo de estresse, fazer roda de conversa. A gente dialogar sobre saúde, né? Dialogar. Eu passei por uma experiência, eu era médico de trabalho de uma unidade hospitalar no Rio, que é grande, é bem grande. E aí eu comecei a ver, a gente teve uma mudança
o hospital começou a receber pacientes oncológicos. E eu comecei a perceber que os colaboradores começaram a ficar meio estressados, eu comecei a ter um absenteísmo, uma queixa de ansiedade, isso daquilo, principalmente do pessoal de atendimento, que faz aquele acolhimento ao paciente, à família, que são pessoas assim, são jovens geralmente, que são contratados e tal, estão fazendo faculdade, né, aquele emprego. E aí eu cheguei para a gestora e falei assim, vamos fazer uma roda de conversa com eles, eu tinha uma psicóloga trabalhando comigo, vamos trazer assim, mas você quer que fale o quê? Fala sobre luto, sobre morte, vê o que acontece. E ela topou, não, dá pra gente fazer isso e tal. E eu combinei com a gestora o seguinte, olha, você não vai participar. Porque se sair alguma coisa sobre organização de trabalho, alguma coisa assim, a gente traz o retorno para você e garante para eles o sigilo e tudo mais. Bom, começou sobre luto e tal, e acabou sobre organização de trabalho. E o estresse era isso, que estava tendo mudança, eles não eram avisados, eles não participavam daquela mudança, não sei o quê. E tinham coisas que não aconteciam, enfim. Aí a gente chegou para a liderança e falou assim, olha, está acontecendo isso assim, assim, assado. E eu falei, não, a gente está fazendo um montão de mudança, mas você já conversou com eles? Não. Então conversa. Ele, não, vou lá fazer. Era uma pessoa acessível. Foi lá, fez lá um ajuste, foi diminuindo o meu absenteísmo. Então, assim, você precisa estar atento ao que está chegando na sua mão. Senão também, a gente vê em algumas empresas, grandes empresas, que tem um pacote de benefícios enorme e uma baixa adesão. Porque, às vezes, a pessoa não é aquilo que está conectando com a real necessidade, né? Veja só o exemplo que você trouxe. Começou com um tema que não tinha nada a ver com o tema que terminou, que era a real dor. Então, não adianta só fornecer pacotes de benefícios. Isso conecta com os números, com os dados, com a dor do meu público? Eu acho assim, tem que ter benefício, né? Tem que ter qualidade de vida, né? Eu não sou contra, não. Mas dizer que isso eu estou tratando, não tá. O que resolve tudo, eu acho que aí é uma ilusão, é querer não olhar o problema de fato. Vamos apimentar um pouco a nossa discussão. Você trouxe a NR7 e agora a NR1 está em alta, mas ela deu até eu percebi caiu um pouco agora a discussão do tema, porque a gente está esperando agora a vira-multa do próximo ano, né? O momento de, na verdade, penalização das empresas de vistoria. Mas queria entender um pouco a sua visão, porque a gente tem falado muito sobre o olhar da ANR, sobre o ponto de vista de protocolo, né? E como é que você vê ela em relação ao termo, como perspectiva de aliada nesse processo de saúde? Como é que você enxerga isso? Olha, vai ser polêmico, né? Bora. Porque eu adorei na verdade, não é a nova NR1, é um novo risco. A NR1 é a mesma. Isso é um grande equívoco de discussão que a gente vê. A NR1 continua a mesma. Você tem que fazer mapeamento de risco. A gente já passou a ter mais um risco. Tá lá, biológico, físico, químico, e tem agora o risco psicossocial. Eu gostei muito porque não adianta, né? Se não botar lei, a gente não sacode, não vai lá, não olha, né? Mesmo com o número pipocando. Não. Olha, eu já tenho tempo na especialidade e eu me lembro, eu peguei a época quando eu me formei em medicina do trabalho, em que a questão de ruído já estava até mais pacificada, mas a gente ouvia muito quanto foi polêmico, não sei o que lá. Mas foi por causa disso, as pessoas ficavam surdas, ninguém olhava nada, ninguém via nada, precisou ter uma legislação, botar como risco, criar uma série de protocolos e tudo para acontecer. Hoje a gente praticamente não tem, né? Zero pessoas adoecidas, doenças auditivas, surdez por causa do trabalho. Então eu vejo com muito bons olhos, é necessário. Se a gente não sabe fazer sozinho, a gente precisa de um tutor, né? E um tutor, no caso, é a legislação. Mas eu fico preocupada de como está sendo interpretado. Para mim, é muito simples, é o que a especialidade fala, você tem que mapear um risco. Então, a segurança vai lá, vai olhar o ambiente, a gente vai usar um instrumento, que é um questionário, hoje o HSE é o melhor, né? Para a gente estar fazendo, é o que a maioria das empresas estão fazendo. Você vai usar um instrumento, você vai cruzar com outros instrumentos que a empresa tem. Então, por exemplo, o HSE sozinho, para mim, ele não vai dizer o risco especificamente, né? Ele me ajuda a ter mais um instrumento. Então, eu vou cruzar com absenteísmo. Com absenteísmo, CDF, M e S, porque doenças osteomusculares podem ser um predispositor de uma doença mental, e o S ele faz um pouco dessa transição. Então, como é que está isso para o setor, etc. e tal? Na empresa que eu trabalho, a gente tem outros indicadores que a gente pode fazer esse cruzamento.
Tem a pesquisa de clima, a empresa tem compliance, como é que é o relatório de compliance para eu poder fazer esse cruzamento. Então, junto com a segurança do trabalho, a gente vai fazer o cruzamento numa matriz de risco e vai ver como é que está isso. Aí eu tenho um risco mapeado. Eu estou inventando a roda, é o que a NR1 fala. Entende? Eu já ouvi umas coisas assim, eu vou ter que ter psiquiatra em tudo quanto é lugar, eu vou ter que fazer diagnóstico. Não, mas eu não tenho que fazer diagnóstico. Eu tenho que mapear o risco. Qual é o risco inserido naquele local, naquele setor, que está inserido aquele colaborador, qual o potencial para ele adoecer. Qual vai ser o plano de ação? Isso é outro aprendizado que a gente vai ter. Porque o plano de ação não vai ser eu fazer a audiometria ou a gente colocar os protetores, né? A gente vai ter que sentar numa mesa. Porque vai ter uma parte da gente de tentar ver o diagnóstico, nexo causal, etc e tal, que vai chegar no meu ambulatório. Mas como eu estou olhando o ambiente, é chegar nas várias mãos e ver, olha, a gente vai ter que aqui atuar nas lideranças. Aqui a gente vai ter que olhar headcount, porque o teu processo de trabalho, a tua organização de trabalho precisa de mais gente para trabalhar. Olha, aqui você vai ter que remapear a tua organização de trabalho. Aqui você vai ter que entender quem você está contratando, porque o relacionamento não está dando. Aqui você não tem autonomia de trabalho. E aí vai. Então você vai olhar o ambiente, né? E aí a ideia, na hora que você mapeia um risco, é que isso fique favorável ao trabalho. Aí eu vou deixar de ter gente afastando por doença mental? Não. Eu vou ter pessoa que vai se afastar porque ela está deprimida, porque ela está com uma série de questões, porque está lá inadaptada ao trabalho, e aí ela acaba adoecendo por isso, porque ela não consegue sair daquilo. Não sei se eu fui clara, mas são coisas bem diferentes. Hoje, para uma empresa que está assim, no básico, que não começou, como é que você. Quais os 3 passos principais, Paty, para quem está nos assistindo? Contrate bons profissionais para fazer seu mapeamento. Tá. Não poupe. Não poupe. Tem que ter a segurança e a saúde ocupacional trabalhando juntos. Não dá para fazer só um ou só o outro e acabou. Não tem expertise, não sabe qual a ferramenta, a fazer benchmark para saber. Boa. Ninguém sabe, entendeu? A gente tem que se falar como profissional. Pode se isolar, entendeu? E veja o que você já tem dentro de casa. Porque já tem dados falando, né? Todo mundo tem dados. Todo mundo tem alguma coisa para falar. Você não precisa fazer... Às vezes você não vai fazer grandes investimentos. Já tem ferramenta dentro de casa. O investimento vai vir no plano de ação. Para mim isso é muito claro. Para mim, por exemplo, eu falo muito com a minha colega de trabalho que a gente está fazendo esse projeto junto, a Caroline. Eu falo muito com ela. Caroline, não vai ter jeito. Vai ter que ter treinamento de liderança. Isso vai ser uma coisa que vai aparecer como plano de ação. Aí isso é um investimento. E tá certo, tá ótimo. Porque o investimento... E o plano de ação vai estar coerente com todo o mapeamento que você veio fazendo. Você vai, na verdade, atacar a causa, né? Exatamente, entendeu? Então, assim, não é fácil. Tem bola de prata não também. Tem mistério. E também não tem. Tem bola de prata pra nada, né? Isso aí é uma ilusão. Saúde, Eu falo com o indivíduo, cada indivíduo. E vai ter que ter um bom sistema, né, Paty? Porque como é que vai convergir esses dados todos e fazer um bom cruzamento? Nossa, isso aí é super complexo. A gente tá quebrando a cabeça. Porque como é pra juntar, precisa de clima, absenteísmo, o questionário HSE, é uma série de dados pra gente conseguir cruzar. Que eu vou ter que cruzar, que eu vou ter que sentar. Então, e olhar área a área, olhar líder a líder. Eu tenho que ter colaborador, eu tenho que ter gente pra estar fazendo isso. Gente boa, como você falou. Tem que ser. Gente boa, sistema bom. Sistema bom, gente boa. Tem que ter investimento. Mas aí eu fico pensando, né? Eu não quero ter lucro. Eu não tive que investir para começar o meu negócio. Por que eu não invisto nas pessoas? Qual é o problema disso? E até investir não só em cuidar, mas em mitigar o problema, né? Porque isso acaba sendo um olhar sistêmico, que à medida do tempo, acho que, eu não sei o que você pensa de periodicidade, isso tende a... Se você vai tratando o problema no plano de ação, então vamos fazer letramento, então vamos cuidar de tal área. A tendência é que nos próximos anos o trabalho seja menor, ou não? Exato, sim. E essa coisa do eu quero zerar. Não zera, mitiga. É vivo, né, gente? Mas a gente quer muito gente zerar, adoece, né? A gente quer gente. zerar as coisas. A gente tem um problema com isso meio esquizofrênico, porque não vai fazer isso. Então, eu acho que a gente tem que ter um olhar mais simples no sentido daquilo que a gente aprendeu quando fez a especialidade. Tanto a segurança quanto a saúde do trabalho. E foi uma sacada muito legal quando eles escreveram o risco psicossocial, que eles linkaram a ergonomia. Que também, eu vou fazer NR17, fazer tudo. Não.
Na verdade, eu tenho vários instrumentos ergonômicos que eu posso mapear a organização de trabalho, o meio de trabalho, etc, etc. E eles fizeram eu entendo que eles fizeram esse link com a ergonomia para não ter desculpa de que eu não sei como fazer isso. Psicossocial é muito abstrato. Né? Eu não gosto muito do nome psicossocial, sabe? Porque eu não vou ver o social. O social fica uma coisa muito ampla como Mas conceito. é uma questão de contexto, né? Também, do meio, né? Foi muito por isso, né? Mas porque também causa algumas confusões de interpretação, tá? Eu vou ter que ver o ônibus que ele pega. Não. Daqui a pouco a gente tá indo pro individual, pro micro, né? E não é sobre isso. E aí eu fico muito assim, igual um siri na lata. Eu falo, gente, vamos ler o NR1? Vamos ler o que a gente aprendeu ali, olha, vamos voltar. Né? Não vamos inventar muita coisa, né? Porque se você inventa demais, aí atira para tudo quanto é lado, aí são aqueles projetos, programas que morrem na praia. Infindáveis, e que não tratam nada. E que aí aquilo que você falou, o colaborador falou assim, isso é mais um negócio aí que estão querendo fazer, isso não é nada. Você perde a credibilidade, né? Agora, Paty, quando você fala que temos que contratar bons profissionais, e a gente olha do aspecto de saúde, a gente está falando de qual especialidade, o que é mais recomendado? Qual que é o profissional que pode ajudar mais nesse mapeamento? O profissional que vai fazer esse mapeamento é o engenheiro do trabalho, junto com os técnicos de trabalho e tal, e o médico do trabalho. Médico do trabalho. Tem que ser especialidade de saúde ocupacional, tanto na área da engenharia quanto na área da medicina. E o ergonomista soma O ergonomista Depende do que eu tenho. Depende de uma fábrica, num contexto de fábrica, que normalmente já tem um ergonomista, ele vai somar nessa equipe, ele já é parte muitas vezes da equipe, entendeu? Empresas que já têm uma maturidade mais assim, ele vai ter um psicólogo do trabalho, ele vai estar somando ali, ótimo, entendeu? Mas eu sou obrigada a ter tudo isso. A equipe de CIPA também, né? A CIPA faz o mapeamento, né? Ela é muita voz da empresa, é aquilo que a gente tem que ouvir todo mundo, entendeu? Mas eu preciso de um instrumento, entendeu? Porque é isso que a NR1 está me dizendo. Você precisa de um instrumento para mapear esse risco. Então, os profissionais que olham, escolhem e determinam e executam esse instrumento, começa com a engenharia. A engenharia é a responsável por ver o ambiente. Ela traz para o médico o relatório e o médico vai começar a pensar, poxa, ele viu isso no ambiente, eu preciso cuidar disso para que ele não adoeça, porque isso aqui vai dar doença X, Y, Z. Esses são os dois grandes documentos que norteiam a saúde e segurança do trabalhador. E acredito também que a liderança é uma peça-chave nesse contexto todo, né? E é um desafio também preparar essas lideranças para esse olhar de cuidado, porque muitas vezes aquele líder que está lá, ele está cuidando do orçamento, ele está cuidando da entrega, do indicador, de qualidade, de segurança. A gente quer que ele cuide de tudo, né? Na verdade, todas as áreas vão demandando para aquele líder intermediário, aquela média liderança. E aí, ele está sobrecarregado com um monte de demanda. E agora surge, entre aspas, uma nova demanda. Você precisa olhar para o teu colaborador, você precisa cuidar, apareceu no plano de ação. Então, como que você vê o papel da liderança? Como que a gente pode ajudar nessa qualificação ou dar os caminhos? Como integrar, talvez, eles já mais no início do processo para fazer mais sentido também? Eu acho que a gente primeiro tem que entender que a liderança, ela é um colaborador. Número 1. O que eu estou fazendo com pessoa que está nesse escopo de atividade? Né? Eu não posso esquecer isso, né? Porque se eu estou demandando demais, eu estou fazendo tudo errado já com essa... E aí é um pouco mais agravado, porque como ele é líder, ele vai transportar isso para as equipes dele. Tipo, mata borrão, né? Ele vai, né? E aí é uma reação em cadeia, às vezes não muito feliz. Mas eu entendo, assim, que como é da saúde ocupacional e a segurança que vai trazer um mapeamento, vai apresentar, né? Ele tem que se preocupar no momento que a gente vai apresentar isso, né? E quando chegar na mão dele, porque muitas vezes a gente não vai apresentar diretamente para as lideranças médias e tal, você vai começar a falar com o pessoal de RH, né? Com uma outra situação, dependendo do contexto da empresa. E ele vai ser envolvido, entendeu? E é, de novo, o processo de educação. Para cada degrau que eu estou apresentando os riscos, a gente tem que mostrar e educar eles. E aí vai chegar nessa liderança. Todas as lideranças, alta, média, intermediária, qual o nome que você quiser. Então, eu acho que tem muito de educação nesse processo todo. E principalmente, eu acredito muito nisso, que a gente tem que mostrar para a liderança que ela também é o colaborador. Ela também é parte desse processo.
E aí ele vai ter mais momentos, mais oportunidades de contribuição. Porque como ele é um líder, ele desenhou aquele processo, de repente, né? Foi ele que... né? Então ele pode ter a oportunidade de ver que aquele processo não está dando certo. Ele pode ter a oportunidade de estar mudando. Então o líder tem esses dois papéis, se entender dentro daquele processo, se educar dentro daquilo que está acontecendo e estar com o coração aberto para entender que talvez a gente tenha que fazer mudanças. E ter apoio lá de cima. O apoio tem que ser assim, cascata, senão... Por que muitos programas de qualidade não dão certo? Porque você vende, né, entre aspas, né, a venda é lá para a base. E ninguém na alta liderança patrocina, faz, de fato. Né? Eu vejo muito com a segurança, né, a turma de brigada vai fazer, aí não está muito aderindo e tal, aí faz uma turma de brigada com todas as lideranças, o diretor do hospital vai todo mundo, nossa. Aí as próximas turmas todo mundo entra, porque, poxa, se ele foi, como é que eu não for? Né? Porque liderança é servir por exemplo, né? Então, não sei se eu te respondi, mas porque não tem uma resposta certa, mas eu acho que a gente tem que ir envolvendo as pessoas. Eu acredito muito em educação. Né? Quando eu escuto às vezes assim, mas ninguém dá bola dentro da saúde ocupacional, mas você que tem que fazer da bola. Você foi lá falar o que você é, o que você faz. Você foi contar a história do teu número, o que você está fazendo, por que teu absenteísmo está assim. E a gente volta no começo dessa conversa, que é como que a gente integra segurança e saúde ao negócio, à necessidade do negócio. Então, aquele líder, ele também tem uma série de questões que ele está lidando. Se a gente precisa da ajuda deles de alguma maneira para cuidar mais do colaborador, como a gente, do ponto de vista de segurança, saúde, meio ambiente ali, eu posso ajudá-lo também a destravar processos, a trabalhar na solução, e não de ser só mais um peso, muitas vezes, porque, falando a verdade, né, as coisas como elas são, muitas vezes a área de HSE, HS, ainda é vista como uma área que é um blocker, está sempre bloqueando. Pô, agora vem mais uma história. Então, assim, a gente tem que acabar com isso e fazer parte da solução. E a gente tem que quebrar essa bolha, a gente tem que estar na mesa. Quantas vezes numa reunião, seja reunião de apresentar indicadores, seja o que for, você observa o comportamento daqueles líderes e você entende por que está acontecendo aqui. Exato. Não é? Com certeza. Você entende a dinâmica, né? Eu costumo brincar, não, com aquele, você vai ter que pegar a beiradinha para a gente poder conversar, né? A gente tem que ter um olhar de estratégia, a gente lida com gente. Como é que eu vou convencer um diretor se a pegada dele é só número? Eu vou fazer uma apresentação de número. O resto eu sensibilizo pela fala. Mas eu não vou na mesa, se eu não abro a porta do diretor, mas ninguém me recebe. Mas por que não recebe? Quem da empresa te abre a porta que você precisa? Quais relações você precisa trabalhar para chegar lá? Para chegar lá, entendeu? Eu acho que a gente meio que se acostumou, a gente é sempre uma área de back-office, a gente é sempre uma área que... Na medicina, então, eu tenho que falar da minha área, né? Para fazer ASO, dá até urticária. Dá um nervoso. Da xilique. Da xilique mesmo. Eu fico nervosa. Você tem só entregar atestado. Cara, tu sabe quantos processos vão entrar de uma entrega de atestado? Sabe o que uma enfermeira faz depois que recebe aquele atestado? Não sei, não sabe porque eu não contei. Eu tenho que contar. Eu tenho que, né, dar valor àquilo ali. Uma coisa que eu fiquei pensando aqui é sobre a questão, assim, a gente está vendo o tema da saúde mental mais na mesa. Nós estamos aqui falando sobre ele, nas redes sociais, o LinkedIn pipoca a discussão da saúde mental, mas a gente tem ainda alguns estudos que apontam que o estigma em relação à saúde mental atrasa em 10 anos o tratamento adequado das doenças. 10 anos. 10 anos. Tanto pela questão da culpa quanto da vergonha em relação ao adoecimento, a falta de rede de apoio. Qual que você entende que é o caminho nas organizações para que a gente possa combater essa barreira que é invisível e não também, porque ela está aí atrasando o caminho, e como construir uma cultura de cuidado sustentável nas organizações? Você tem que conscientizar. Educação. Se você não conscientiza, não vai ser sustentável. E eu costumo dizer que você não pode perder nenhuma oportunidade de conscientizar. Se puder falar com uma pessoa, com 3, com 10, 100, você tem que falar. Você não pode deixar. Você encontrou o diretor no corredor, ele deu uma deixa, vai conscientizar. Entendeu? E aqueles meses, né? Janeiro branco, setembro amarelo. Vamos falar janeiro branco, setembro amarelo. Vamos fazer mais. Não só, né, gente? Pelo amor de Deus. Vamos fazer isso perene. Para fazer perene, eu tenho que ter na minha cabeça que eu sou responsável em educar. Se eu não me coloco na posição de responsável, né, eu tenho que fazer isso. Se eu deixei de fazer, eu deixei de educar alguém, eu deixei
de acabar com o estigma. E eu vou dizer isso que é muito possível, não é um discurso, não. Nesse hospital que eu trabalhei, que eu tive a oportunidade de ficar 4 anos, e foi muito legal porque eu entrei no hospital e ele estava fechado. Então, eu abri esse hospital junto, né? E eu criei um programa dentro, porque eu queria saber se os colaboradores adoeciam pelo trabalho. Era um hospital novo e eu estava tendo já casos de INSS para o CIGF. E aí eu consegui trazer uma psicóloga, a gente fez um programa interno em que o colaborador seria atendido com terapia dentro do horário de trabalho, eu estou falando de hospital, né, plantão, etc e tal. Então eu comecei com o diretor, com as lideranças, a gente conscientizou todo mundo, a gente educou todo mundo. A gente falou sobre que era um ambiente seguro, não ia sair dali, etc e tal. Os olhinhos até brilham, Paty. Foi. Eu tenho muito orgulho disso, porque eu saí do hospital, vim para o ambiente corporativo e ele está lá até hoje, do jeitinho que a gente criou. E o melhor é que, assim, o gestor fala, você não está bem, vai lá na saúde ocupacional que tem um programa lá para você. O colega fala. Eles se cuidam. Eles se cuidam. Não, então, eu fico olhando para trás e, gente, a gente educou. Né? Conscientizou, inclusive, porque ficou. Exato, porque ficou. A pessoa já sabe que aquilo ali não é bobagem. Porque, assim, a gente fala mais, é bom, mas o estigma, ele existe. Porque é muito cultural isso. São muitos séculos, né? Se a gente olhar para trás, né? As histéricas, né? Que o Freud começa a estudar, os hospitais, né? Como era tratado, né? Manicomial, a luta manicomial. Era muito ruim isso, Então você tratava, você excluía ele da sociedade. Você não queria ver que era feio. Então é assim que a gente vê. Então quando a gente hoje bota na mídia e é bonitinho, a gente tem que entender, não, a gente acha feio. A gente não quer ver. Vai você ficar doente, você vai falar, eu tô deprimido. Se você tiver mesmo, você não vai contar. Porque você não tá produtivo. Então a gente tem que falar no assunto. O patinho feio tem que estar ali e tem que dizer o seguinte, você pode ter ajuda. Você não tá sozinho. Eu acho isso tão importante. Quando um colega de trabalho fala, você não tá bem. Quando a gente ensina para o gestor que quando ele faz aquela conversa individual com o seu colaborador, ele passa a conhecer, ele começa a falar como é que tá seu filho, não sei o quê. Se for genuíno, tem que ser genuíno, né? Não pode ser né? Forçado. Naquele dia que o cara não entregou aquele relatório que ele costuma entregar, você sabe que aconteceu alguma coisa. Né? O cara não é produtivo, ele é produtivo, não está produtivo, o que aconteceu? E aí você pode ser o primeiro a dizer para ele, não, já, procura uma ajuda. Procura a medicina do trabalho é a porta de entrada numa empresa. É o primeiro, às vezes é o primeiro local que ele conta a história dele. Das conexões também, né? Porque a gente está cada vez menos conectado. A gente fala que está mais conectado nas redes, mas a gente mal olha para o colega, não pergunta, não ouve, tem pouca escuta. Então, impaciente, a gente está muito impaciente. Né? A gente vê também um aumento de adoecimento nesse cenário, porque as pessoas estão mais isoladas, né? Tem menos relação de valor, assim, de relações que nos nutrem, né? Eu, ano passado, fui num congresso que eu vou sempre, que fala de saúde ocupacional e psiquiatria, né? Foi falado muito essa coisa da desconexão, né? Da coisa da mídia. E eu saí de lá assim pensando, cara, a gente tem que trazer isso para as empresas. A gente falar sobre... A gente tem um problema gigante de vício em jogo. Gigante. Jogo mesmo. As pessoas perdendo seus salários por causa de jogo. Tem empresa que está começando a falar sobre... Então a gente tem que falar que a mídia é legal, é bacana, mas ela adoece. Né? A gente tem problema de distúrbio de sono, cresceu muito porque as pessoas não saem da tela. Dopamina? O cérebro não para, não para. A gente tem, quem tem que falar isso? A medicina do trabalho, o RH, o psicólogo, todo mundo tem que falar sobre isso. O líder, né? Porque a gente fica achando que é só o psicólogo, o medicina do trabalho, o médico, o engenheiro. Não, é todo mundo. Mas eu acho que nós somos os profissionais que vão falar sobre, dar o pontapé inicial. Sim. Entendeu? E aí, se a gente conscientiza, naturalmente isso vira uma rede. E o papel dessa conscientização dentro da empresa, ele ultrapassa esse muro. Porque quando você começa a ser capaz de enxergar os sinais de alerta ali no seu ambiente de trabalho, você vai conseguir enxergar em casa com seu filho, sem com sua dúvida, esposa, com sua família. É educação que vai estar para a vida. Extravasa. Exatamente. Que cura uma sociedade, né? Porque isso é feito cascada. Se você volta para casa adoecido, você vai despejar isso na sua família. E essas pessoas adoecidas vão levar adoecimento para outro lugar. E assim é uma... Aí a gente quer dar área de saúde, o nosso papel é só a linha. A gente tem um impacto gigante, então é uma responsabilidade muito grande. Então como é que eu não vou olhar nisso? Eu não vou falar, não vou ver.
sabe? Não dá mais para estar nesse papel, sabe? Ô, Paty, e assim, a gente tem a questão da depressão, da ansiedade, mas tem a questão da síndrome de burnout, que eu entendo que talvez... Ela esperou por eu esse vou momento. jogar a bomba de fumaça e vou sair correndo. Mas, e ainda, eu não sou da área de saúde, e às vezes é difícil identificar o que é uma coisa ou outra. Como que, para quem está nos assistindo também, quais seriam esses sinais de alerta, né? Ou também quais são as diferenças entre uma ansiedade, uma depressão e uma síndrome de burnout? E como que tem muita desinformação em relação a isso? Tem que desconstruir o que precisa? Quiser ficar rindo, assim, pra me provocar na situação. Animadíssima com essa pergunta. Esperei por ela. Esperou por ela, né? Então, acho que a primeira diferenciação, burnout não é doença. Isso é um grande equívoco. Depressão é doença. Gente, volta. Não é doença. Não. Classifica é o quê? Tá no CID-11, eu sei, isso causa uma controvérsia, não sei o quê, mas pro olhar médico eu preciso de um diagnóstico. O diagnóstico precisa de sinais e sintomas. Então, por exemplo, quando eu falo da saúde mental, tem lá todo um protocolo da psiquiatria que vai dizer, 3 sintomas maiores, 5 sintomas maiores, é depressão profunda, maior. Tem todo um contexto que é esse especialista que vai fazer. O burnout ele é pautado em 3 pilares, né? Exaustão emocional, exaustão física, exaustão, cansaço. Estou exausto. Fadiga extrema. Fadiga, exatamente. Esgotamento. Esgotamento. Eu tenho uma despersonalização, porque eu me esgoto, não vou ser mais aquele que eu costumo ser no ambiente de trabalho. Ele está relacionado a trabalho, exclusivamente a trabalho. Tem outro. Tem nexo causal. Tem nexo causal, é trabalho, exatamente. E você diminui a sua realização profissional, você não se sente mais realizado, você se desconecta daquele propósito, entendeu? Então, se você pega nesse momento, isso é burnout. Então, peraí, revisita esses 3 pontos. Você tem claro. Exaustão, despersonalização e você tem uma baixa realização profissional. Aquilo passa a não ter mais sentido para você. É o cinismo em relação ao trabalho, É o cinismo, né? A palavra muito, na verdade, no inglês é cinismo, né? E a Marla já é a pessoa que melhor, esse estudo de burnout, ele é antigo pra caramba, tá? Eu não me lembro agora a data, mas já veio de muito tempo. Foi um médico lá nos Estados Unidos, ele tinha uma clínica, ele trabalhava com saúde mental e a clínica atendia de tudo, tinha parte de clínica médica, etc e tal, ele não parava de trabalhar, era o workaholic da época, que era bacana também, né, tem um pouco desse glamour. Tem um pouco de glamour também do burnout, Já viu? tem aquela coisa que fala, tive 2, tive 3. Virou até verbo, né, tem vezes assim, eu já burnoutei 3 vezes, virou verbo, virou verbo, é um problema. E aí ele caiu em exaustão. Quando ele adoeceu, exatamente isso, ele ficou exausto, despersonalizou, começou a atender mal, não atendia, né, não tinha mais a conexão humana. Tem energia mais, né, também. Porque não tem mais energia. E aí ele começou a estudar sobre isso. Então, e o termo que foi ele que criou, eu esqueci o nome dele, eu não vi. E depois você vem, na era mais moderna, a Marla fazendo o inventário, né? Então, esse é o pilar, é isso. Tá, tranquilo. Aí vem a OMS e ela coloca, como vai entrar agora no próximo Código Internacional de Doença, o CID-11, vai ter lá um código para burnout. E aí eu trouxe para a gente não ter a cola para não falar errado, vai estar escrito assim: o burnout no CID, ele é o esgotamento resultante do estresse crônico no local de trabalho que não foi gerenciado adequadamente. Então a gente tem 2 coisas, eu tenho que ter exaustão, esgotamento, e tem que ser no ambiente de trabalho. Poxa, será que eu me despersonalizo na minha relação de casado, lá na minha família? Não, é um trabalho. Isso é totalmente relacionado ao trabalho. É o famoso nexo causal, tem que ver isso aqui. Mas a pessoa tem os diagnósticos de depressão. Eu tenho que ver se aquela depressão piorou pelo ambiente de trabalho. Eu não tenho burnout. Eu tenho uma doença ocupacional. É a depressão agravada pelo trabalho. Isso não seria Não é burnout. Burnout é exaustão. Se eu consigo pegar esse indivíduo nesse momento, eu negocio férias, eu boto mais dias para ele, eu tenho que tirar recursos, né? Quais os recursos que eu tenho para lidar com o que está acontecendo em relação... Manejo do estresse, qual é a relação que ele tem com o trabalho. E se a pessoa chegou nessa condição é porque faltou recurso suficiente da organização para que a pessoa, obviamente, não chegasse nesse trabalho. Tem que olhar a organização de trabalho, tem que estar processo de trabalho, tem que olhar o gestor. Assédio, autonomia, tem uma série de... Tudo isso. De causas. Mas também tem a responsabilidade do indivíduo. A gente tem indivíduo que faz uma relação do trabalho que leva a seu exaustão.
Também tem isso. Não entende entendeu? limites ou não impõe limites. Não impõe limites, porque nada acontece numa bem, única via, exatamente, né? é bem intricado isso, É né? trincado, mas assim, o peso realmente é dessa organização de trabalho que levou aquele indivíduo à exaustão, entendeu? É isso, o burnout é isso, ele não é uma doença. Aí a gente tem um grande estudioso, Uma questão né? previdenciária também aí agora com relação a Tem, isso, né? porque assim, quando for afastado do INSS, nexo na hora vai entrar. Eu acho que a saúde ocupacional tem que estudar mais, tem muita coisa boa que dá essa clareza, né? Tem aquela coisa o burnout de Marla, que é o burnout do CID, e o burnout do senso comum, que eu sento no final do dia do happy hour e digo que eu tô com burnout, como lá no passado a gente dizia que estava estressado. Ou como a gente também dizia, que era workaholic com... Que era com muito orgulho. Aí eu começo a dizer que o burnout é bacana. Então, é complexo, não é simples, e o médico de trabalho tem que estar muito preparado para fazer o nexo causal. Senão a gente vai ter... A gente pode, inclusive, legalmente, contestar. Ia te falar essa pergunta Pode. agora, se o médico do trabalho deve contestar, Deve. porque tem uma série de médicos que não são do trabalho, dando também afastamento de burnout, sem conhecer a condição laboral. Como é que é isso daí? Né? A partir do momento que o médico do trabalho, na verdade, aceita esse diagnóstico sem nenhum tipo de questionamento, ele assina um recibo de que esse ambiente também é adoecedor. Ele pode questionar. Existem atestados que saem de uma consulta de emergência, gente. Como é que conseguiu fazer isso? Nossa. Não vai, né? Não tem. Às vezes um psiquiatra leva meses para fechar um diagnóstico. Ele precisa de muito tempo para saber qual é a doença que está ali na frente dele. Então, a gente pode contestar. Legalmente, a gente pode fazer essa contestação, embasamento. Por isso que o médico de trabalho tem que estar muito conhecedor do ambiente que ele trabalha. Conectado. Tem que estar muito conhecedor e tem que estudar. Eu estou falando isso, mas quando surgiu o assunto, gente, esse negócio está confuso, vamos procurar. Quem é que está estudando muito isso para a gente, né, seguir essa linha e entender? Me abriu, assim, uma mente. Quando estava conversando com a Gia, eu falei para ela, Gia, eu estudei um livro que, para mim, é uma referência do tema, e eu levei 9 meses, mas quando eu acabei Compartilha para o pessoal qual é o livro, para todo mundo estudar, Paty. É o livro do Mendanha, né, falar sobre o burnout. Eu fui lendo, quando eu acabei, eu fiquei tão empolgada que eu fui fazer um post no LinkedIn. E aí que eu vi que eu gestei aquele livro, foram 9 meses, assim, porque é uma clareza, assim, ele faz um fluxograma, que no último congresso, que foi ano passado, em que ele estava, ele levou uma defesa jurídica, o juiz contestou o burnout porque usou o fluxograma dele. Ou seja, já é uma pauta, né, jurídica, já é um embasamento, tanto que ele embasou aquilo, está bem colocado. Aí você vê, assim, que é uma coisa que me irrita mesmo. Não é burnout, não sei. Aí você fala, mas tu estudou, tu leu. Tem muita gente que não concorda com a linha em que o Mendanha traça. Você pode não concordar, mas você está sendo embasado em quê? Qual é a sua linha, então? É a linha que te diz que aquilo... Que hoje, eu particularmente, eu não vejo ninguém que melhor destrinchou esse tema. E a gente tem que estar afiado nisso. E tem que estar muito atento no que você recebe ali. Aí tem que fazer... Aí tem outros trâmites que a gente não consegue, muitas vezes, pelo órgão previdenciário, tirar aquilo, tá? Mas, por exemplo, se chegar num contexto jurídico, a empresa vai ter subsídios para aquilo e talvez, com certeza, nos processos jurídicos você consegue reverter. Muito bom. Nossa, que papo maravilhoso. Se você pudesse aqui já, nós chegamos no nosso finalzinho, quase já. Passa sempre tão Passa rápido. Nossa, passou muito rápido. Nem tô mais com Tá calor. vendo? Deixar um recado, acho que para 2 públicos diferentes. Primeiro, para a liderança, de tudo que nós estamos vendo no mundo, que é tão desafiador para a gente que é da saúde, porque a gente tenta fazer saúde e a gente sofre tentando fazer saúde. Qual o seu recado para essa galera? E, para o outro lado, para os empresários, para os executivos, para quem está no topo da pirâmide em relação ao tema de conscientização de saúde. Qual o seu recado, Paty? Eu acho que para a liderança que está lá, eu acho que ela tem que entender qual é o papel dela de líder. E para mim, líder tem que ter autoconhecimento. Se ele não se conhecer, ele não tem como liderar ninguém. Ele não vai ter sensibilidade de nada, ele não vai ter empatia, ele não vai ter nada. Acho que assim, seria o primeiro passo, né? Acho que para quem está na área da saúde ocupacional, da segurança, estuda, né? Diga quem você veio, sabe? Se você escolher essa especialidade, você gosta do que você faz, você tem propósito naquilo, né? Já não vai ter burnout, porque você tem... Tô brincando, ou vai ter, né? Mas, enfim, tem uma fala, né,
de propriedade do que você fala. Ser o especialista da área, né? Aprenda a ser um líder. Não dá esperar ter um cargo para ser líder. Você é líder o tempo todo. Você vai fazer... a segurança senta para fazer um treinamento, ela está exercendo uma liderança. A saúde ocupacional, a enfermeira está fazendo um treinamento, ela é uma líder ali. Qual é a confiabilidade que ela vai passar naquilo que ela está falando do treinamento? Então, ela tem que se posicionar como líder. Então, você tem que se posicionar, você tem que abrir as portas. Não vão abrir para você, entendeu? Então, você tem que ir lá e tem que mostrar o que você veio. Não trate a saúde ocupacional como uma subespecialidade. Ela é uma especialidade muito importante, cada vez mais importante. Ela trata da economia. Ela trata do trabalhador, ela trata da economia. Ela é tão importante quanto financeiro de uma empresa. Mas a gente tem que entender isso. E para quem está lá no topo, né, eu acho que assim, de novo, né, se ele chegou lá em cima, ele é um líder, né? Como é que ele se vê? Né? Ele é responsável por toda uma cadeia. Né, por famílias, né? Se não se sente responsável, sai dessa cadeira, eu acho. E outra, você tem que ter lucro, é um negócio, tá certo, mas tá mais do que comprovado. A saúde está relacionada a você ter produtividade. Produtividade traz dinheiro. Eu tive a oportunidade de estar num fórum em que foi falado abertamente, o assediador não vai ter mais vez, porque já tem estudo comprovando que o assediador tira dinheiro da empresa. Entendeu? É um falso olhar de que ele dá resultado. Ele não dá resultado. Então, e para todo mundo, né? E para quem está lá em cima. Dá curto período, né? E massacrando pessoas. Então, essa conta chega também. Essa conta vai chegar. Eu acho que quem está lá em cima tem que. Não pode ter medo de ver os problemas. Não pode ter medo de tratar da saúde mental. Por isso que eu acho que o autoconhecimento começa por aí. Porque talvez ele tenha medo porque ele tem medo dele mesmo. Entendeu? E não bota mais essas máscaras, essa coisa, eu tenho isso, eu sou distante. Quanto mais você se distancia, menos você vai entender o que acontece lá. É aquele famosa história, né? Você muda o fluxo, mas você não conversa com quem faz. E depois não sabe por que não dá certo, né? Então a gente tem que abrir o coração mesmo, tem que olhar e entender que a empresa não é só número e que para dar lucro eu preciso ter a saúde ali. E todos os problemas juntos, porque isso faz parte. Muito bom, Paty. Eu acho que também fica aquela coisa que, né, eu como profissional de saúde também, e a Adri também, que atua também nessa frente, a gente não pode desistir. Não. Porque é cansativo às vezes, a gente fala, nossa, fazer saúde é um desafio gigante. Então que a gente se una, dê as mãos, né, diminui a nossa competição enquanto área, porque a gente tem que se apoiar para a missão que a gente tem. Trabalha o ego, galera, pelo amor de Deus. Senta com psicólogo, senta com RH, para faz com esse negócio, faz análise, vai se tratar, senta na mesa, escuta o engenheiro, ele estudou para isso, escuta o psicólogo, contribua, não faz, sabe, né? Se não te ouvem, né, faz com que passam a te ouvir, passa a te respeitar. Né? Eu acho que falta, é por isso que não adianta, autoconhecimento permeia tudo, né? A gente precisa se unir muito, e mais do que nunca. Tem muito trabalho, galera, não vai ter como simplificar, não tem bala de prata, não tem receita, então a gente tem que começar agora, que nós estamos, na verdade, atrasados com esse tema. Estamos bem atrasados mesmo. Coisa para fazer. Temos. Muito obrigada, Paty, foi um Paty, prazer. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Ai, muito conhecimento. Já passou, Paty. Assim, ó. Ai, foi muito bom. Muito bom, pessoal. Obrigada. A gente fica por aqui. Até o próximo. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.